Fala uma coisa, sou contra. Se você olhou o nome do vídeo e achou que a gente ia falar sobre isso, você está completamente enganado. Na verdade, a gente vai falar de contracultura, mas contracultura não é necessariamente ser do contra. Quer descobrir o que é contracultura? Vem aqui com a gente, vamos lá? Na verdade, a contracultura é um movimento que aparece ali por volta dos anos 60 nos Estados Unidos, com uma geração de jovens que estava questionando o chamado sonho americano. Logo depois da Segunda Guerra, havia essa ideia de que se viveria um sonho americano e todo mundo ia ser feliz e todo mundo ia ficar milionário. E a realidade sempre mostra que não é assim que acontece, né? Principalmente no regime de exploração como o do capitalismo, um grupo pequeno de pessoas consegue esse sonho e a maioria das pessoas fica relegado a não ter esse sonho, a viver às margens dessa sociedade. Então, o movimento de contracultura, ao mesmo tempo, estava desiludido com o sonho americano, mas também não conseguia mais se ver representado nos sonhos socialistas, marxistas tradicionais. Então, de alguma maneira, um grupo de jovens encontra uma solução de desbundar, ou seja, ter uma maneira de pensar e agir no mundo que não era a partir de uma filosofia, de um sistema de pensamento, mas era a partir de uma posição diante do mundo. E aí aparece esse movimento que é o movimento de contracultura. E é engraçado que esse movimento de contracultura, ele acaba se espalhando simultaneamente para várias partes do mundo, principalmente ali no ano especialíssimo, que é o ano de 1968, em que tudo se transforma. Então, nos Estados Unidos vai aparecer principalmente o movimento hippie. Na França, você vai ter o grande maio, né, dos franceses, dos estudantes indo pra rua lutar por direitos e lutar por um mundo melhor. Você vai ter a Primavera de Praga, que tá lá lutando contra o socialismo soviético. Aqui no Brasil também a gente vai ter o auge ali, o lançamento do que seria a Tropicália, os parangolés do Hélio Oiticica, o Rei da Vela do Oswald de Andrade, lá da década de 20, montado pelo Teatro Oficina do Zé Celso Martinez Correia. Então a contracultura é um movimento global de grupos que tentam desfazer uma ideia tradicional, uma ideia estabelecida de cultura. E por que ele ganha o nome de contracultura? Bom, existe um filósofo chamado Brito Garcia e ele diz que existe basicamente a cultura, que é o pensamento hegemônico, ou seja, aquilo que está estabelecido, aquilo que está formado, aquilo que está assegurado. Você tem as subculturas, que são os movimentos que fazem oposição à cultura, mas de alguma maneira fazem essa oposição de dentro do sistema, ou seja, aquilo que a gente chama geralmente de poesia à margem, poesia marginal, que quer contestar o sistema, mas tem como objetivo disputar esse lugar dentro do sistema. E aí aparece dentro da cultura e da subcultura a contracultura, que é contra esse modelo de pensamento, o modelo de cultura e o modelo de subcultura. E esse movimento de contracultura, ele é justamente uma forma espontânea de geração de pensamento e arte. Por exemplo, eles estão muito veiculados a uma ideia de corpo, ao invés de uma ideia de lógica. Paulo Leminski, no livro dele, o poeta curitibano, no livro dele, Anseios Críticos, ele faz uma comparação entre o que seria o movimento concreto e o movimento de contracultura desse grupo aqui, ó, do qual o Jack Kerouac faz parte, que é a geração beat. Então ele está pensando ali que os poetas concretos da década de 50, 60 no Brasil tinham uma poesia muito baseada no estruturalismo e aparece essa geração. É algo que é gerado espontaneamente, é algo que surge, que emerge, não é planejado, não é montado, não é modulado, ele é simplesmente gerado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de alguns livros de contracultura para vocês se aprofundarem, para vocês pesquisarem, para vocês mergulharem. O primeiro deles é esse clássico, que é o On the Road, do Jack Kerouac, em que ele faz uma espécie de relato da vida dele na estrada, como um hobo, como um vagabundo, vivendo e sobrevivendo como um nômade dentro da cidade. E ele usa aquela técnica de escrita automática, em que ele vai escrevendo sem pensar, sem refletir e deixando a mente se esvaziar a partir da literatura. Uma outra dica que eu dou é esse poeta aqui, chamado Lawrence Ferlinghetti, que também é da geração beat, mas ele tinha uma veiculação um pouco mais intelectual, porque ele era um livreiro, então ele tinha uma livraria chamada City of
of Light, em que ele publicava os poetas de contracultura que não conseguiam espaço nessas editoras, e eu amo o título desse livro, que é Um Parque de Diversões na Cabeça. Então, como eu disse, tentando subverter essa lógica cartesiana positivista de pensamento, né? E agora, vindo aqui pro Brasil, a gente tem dois poetas que eu gostaria de citar. O primeiro deles é o Roberto Piva, que é um grande poeta paulista da chamada geração mimeógrafo, ali do desbunde da década de 60, e que tinha uma veiculação poética ao mesmo tempo com surrealismo aqui brasileiro, mas também com a geração beat. Então ele é um poeta que ficou muito esquecido, ficou um pouco apagado, e fica essa recomendação para vocês. E aí, chegando no Rio de Janeiro, a gente tem a poeta maravilhosa Ana Cristina César, que nesse livro dela aqui, A Teus Pés, faz uma espécie de passeio pelo corpo, pela erotização dos sentidos e por uma tentativa de erotizar o mundo a partir da palavra. A contracultura é um dos movimentos mais importantes literários, mas também sociais, políticos, éticos e de maneira de entender o mundo ali na pós-modernidade, e que deixa seus ecos até hoje. Conheça, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo para vocês. E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, que logo mais, logo menos eu volto com mais poesia. Tem muito livro para mostrar. Olha que beleza. Até mais.